softly. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma revisão de conteúdos? Hoje será de geografia. Vocês podem apertar pause e ir lá buscar o livro e o caderno também. Vocês vão abrir o livro na página número 2, que tem essa imagem do início do capítulo. Depois que vocês abrirem, aí vocês vão pegar o caderno e pegar canetinhas. Depois de ter pego a canetinha e o caderno, vocês vão escrever a seguinte frase: grupos sociais. Hoje nós vamos fazer aquele mesmo esquema de mapa de conceitos, para que vocês possam estudar para as avaliações. Então, vocês escrevam grupos sociais, façam um quadradinho bem bonito e puxem uma setinha para o lado, que aí agora vocês vão escrever o que é um grupo social. Vocês vão escrever assim: grupos sociais, né, é quando as pessoas realizam atividades com frequência e têm interesses, costumes e hábitos em comum, ok? Podem escrever com calma, usem régua para fazer os quadrinhos se vocês preferirem. Se tiver acelerado, vocês podem apertar pause e fazer no tempo de vocês. Não precisa fazer rápido, vocês têm todo o tempo do mundo. Prontinho, agora vamos fechar o primeiro quadrinho que nós fizemos. Depois que fechar o quadrinho, vocês vão puxar uma setinha embaixo da palavra, né, da frase grupos sociais. Vocês vão puxar a setinha e nós vamos agora falar sobre alguns grupos, alguns tipos de grupos que nós já vimos também. O primeiro que vocês vão escrever será grupo de vizinhos. Finalizando de escrever, vocês vão fechar mais um quadradinho. Ok? Então, vamos falar agora de mais um grupo. Escreva um grupo de amigos. Fechando mais um quadrado. Agora já temos dois grupos, certo? O próximo grupo que vocês vão escrever será o grupo educativo. Lembrando que se tiver muito rápido, vocês podem pausar. Próximo, grupo familiar. Usem régua para não ficar as linhas tortas, tá bom? Para ficar bem organizado no caderno de vocês. Próximo grupo, grupo religioso. E para finalizar, não significa que não tenha mais grupos, tá? É só porque esses são os mais importantes e que eu acredito que todo mundo participe de algum desses. O último grupo será o grupo de lazer. Feito isso, agora a gente vai passar para o próximo assunto do nosso livro. O próximo assunto que nós vamos tratar será lugares e grupos.
Podem passar a folha, se não couber na mesma, e aí vocês vão escrever lugares e grupos. De um lado, vocês vão escrever o grupo, e do outro lado, vocês vão escrever o lugar que esse grupo se encontra. Beleza? Preparados? Então, vamos lá. O primeiro grupo será o grupo familiar. Ok? Grupo familiar. Puxe uma setinha para escrever que o grupo familiar se encontra em nossa casa, com a nossa família. Então, o lugar é a casa. Próximo grupo será o grupo educativo, que é o nosso grupo, né? O nosso grupo, o grupo educativo, se encontra onde? Na nossa escola. Puxem outra setinha e escreva nossa escola. Terceiro grupo será o grupo religioso. O grupo religioso se encontra em nossa igreja. Geralmente, né? Quando a gente vai para a igreja, a gente tem um grupo de pessoas que se encontram lá. Para finalizar essa parte, nós vamos falar de mais um grupo, que será o grupo de lazer, que é o grupo mais divertido, certo? É o grupo que a gente se encontra para fazer o quê? Coisas divertidas, passear, ir aos parques, aos cinemas e ao shopping, certo? Então, fazendo isso, fazendo esses lembretes, quando vocês forem estudar, vai ficar mais fácil, porque vocês vão associar o nome do que vocês estão estudando a alguma coisa, né, que significa, certo? Vamos para a próxima? Próximo assunto agora. Escrevam diferentes modos de vida. E agora nós vamos falar desse assunto. Há pessoas, né, que vivem e estabelecem laços com outras em lugares diferentes. Em cada um desses lugares, há formas diferentes de se viver. Vamos descobrir quais são essas formas? A primeira forma que a gente vai escrever será as pessoas e falar um pouquinho também sobre as pessoas que vivem no litoral. No litoral, tá bom? Perto de praias. Como que essas pessoas vivem perto das praias? Geralmente vive da pesca, não é? Tem casas diferentes da nossa, certo? O próximo modo de vida que nós vamos escrever vai ser sobre as pessoas que vivem em cidades, que é o nosso caso. Nós vivemos aqui, né, na cidade, temos um modo de vida diferente das pessoas que moram nos campos. Nossas casas são diferentes, né? As ruas são mais povoadas. Temos rotina de trabalho. Temos todo o movimento de cidade, uma vida urbana, cheia de barulho, né? Vamos para a próxima? A próxima é sobre as pessoas que vivem próximo aos rios, que são as pessoas, né, que são chamadas de ribeirinhos, que geralmente moram em casas, né, aquelas casas que a gente já estudou, que se chama palafitas.
façam as setinhas, tá bom? Não esqueçam. Usem régua também se precisar. Lembrando que podem fazer com calma, não precisa de pressa. Embaixo desse quadrinho que está escrito que vivem em cidades, vocês vão escrever também as pessoas, né, que vivem no campo, que têm uma vida mais tranquila, mais calma, com os animais, com as plantações, que é uma vida totalmente diferente da nossa. Lembrando os nomes que são vidas urbanas e vidas rurais, né? Como já tínhamos visto. Essa imagem é a mesma imagem que está no livro de vocês na página 9. São as casas chamadas palafitas, que geralmente os ribeirinhos moram nelas. Vamos para o próximo? Próximo capítulo agora, tá bom? Unidade número 2. Vamos fazer a leitura do poema juntos, beleza? Vamos lá, podemos começar? Tem Portugal a tradição das festas romarias, que podem ser coisa breve ou durar alguns dias. Lisboa não foge à regra dos festejos seculares e celebra sempre em junho os três santos populares. Começa com Santo Antônio, mais São Pedro, mais São João. E também anima o Porto com baico e devoção. E agora, meu amigo, que já de festas falamos, em matéria de artesanato, como é que por aí andamos? Então, esse poema fala sobre algumas festas populares, né, da cultura que também misturou com a cultura brasileira. Mas vamos saber como que o Brasil se formou agora? Peguem aí o caderno e vamos escrever. Formação do Brasil. O nosso Brasil foi formado por vários povos que influenciaram nos nossos costumes, nos nossos hábitos, na organização do espaço, a arte, a arquitetura, entre outros, né? Então, essa mistura de povos influenciou muito na nossa cultura. Por isso que a nossa cultura é rica, porque a gente herdou um pouquinho de cada cultura dos povos que foram chegando aqui no Brasil. Então vamos lá, desde o início. O Brasil, né, era uma terra que já era habitada. E vocês já sabem por quem, mas agora nós vamos falar primeiro, né, dos portugueses. Os portugueses chegaram aqui no Brasil e tomaram de conta das terras, certo? Falando que era deles. Só que, quando eles avistaram as terras brasileiras, já moravam gente aqui, não já? Que eram os índios, certo? Puxem um quadradinho para a gente escrever povos indígenas. Eles já habitaram o território brasileiro há muito tempo. Os portugueses, né, chegaram aqui em 1500 e encontraram esses povos vivendo nessas terras, cada um com seus costumes, certo? Faça um quadradinho e puxe outra setinha que a gente vai falar de outro povo que chegou depois, que são os africanos. Os africanos vieram para cá para ser escravizados, para trabalhar, né? Ok até aqui? Então, nós vamos com calma. Primeiro a gente falou dos portugueses, que eles acharam as terras brasileiras, e quando chegaram aqui já tinham os índios. Depois chegaram os africanos para trabalhar, né? Para serem escravos. Agora a gente vai falar de outros povos que depois de um tempo foram chegando. O nome desses povos são imigrantes. Imigrantes são as pessoas que deixaram o país de origem para viver em outro país. Os primeiros que vieram foram os italianos. Os italianos chegaram, depois vieram os alemães, né? Os portugueses, os espanhóis,
os poloneses, os russos, assim formando a nossa mistura de povos, como a gente já tinha visto também em sala de aula. Nossa revisão de conteúdos acaba por aqui. Agora vocês vão pegar o caderno e essa atividade aí. Esse é o mapa do nosso Brasil e vocês vão fazer o que está pedindo nas questões. Por exemplo, na número 1, vocês vão pintar de verde o estado em que moramos. Vocês vão procurar o estado e pintar. E assim, né, por diante, vocês vão lendo o que está pedindo na questão e fazendo de acordo com o que se pede. A próxima atividade é essa daqui. Vocês vão falar um pouco sobre o clima, né, do nosso Brasil. E aí tem sílabas que estão desordenadas. Vocês vão colocar em ordem e completar as frases com as palavras certas. Temos também o livro digital, página 134 até a 140. Um beijo, até a próxima aula.